Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possibilidade do Cruzeiro voltar ou não para o mercado para contratar um zagueiro agora que o João Marcelo se machucou. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, serei sempre Cruzeiro. A lesão do João Marcelo foi confirmada, o Cruzeiro divulgou que ele teve uma lesão multiligamentar associada à lesão de menisco. É uma lesão grave, vamos colocar em comparação de prazo, semelhante ao que o Dineno sofreu, né? O Dineno machucou em agosto do ano passado e ainda está em tratamento para recuperação, ainda não retornou. E de acordo com o Samuel Venâncio, a expectativa para o retorno do João Marcelo aos gramados é para novembro de 2025, né? O final dessa temporada. Então meio que ele perde a temporada toda, né? Ele vai voltar a ficar à disposição em meados de novembro, mas provavelmente não vai ter sequência, não vai conseguir estar de fato no nível dos companheiros. Então acredito que o retorno oficial mesmo do João Marcelo será no ano que vem. Então com isso o Cruzeiro se viu na necessidade ou não de contratar mais um zagueiro, né? Sendo que hoje o Cruzeiro tem para opção o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus, que são os titulares, né? E tem o Vidalba como alternativa. O João Marcelo era a outra alternativa, né? Na verdade, o João Marcelo era o terceiro zagueiro, o Vidalba o quarto. Com a lesão dele, o Vidalba se torna a terceira opção. E o Cruzeiro tem a opção ou de contratar ou de subir alguém da base, coisa que o Wesley Carvalho já fez. Nesse primeiro momento ele subiu tanto o Bruno Alves quanto o Janderson, que são os dois zagueiros do Sub-20 do Cruzeiro. Fizeram ótima copinha, aliás, né? São bons zagueiros, em especial o Bruno Alves, que é um zagueiro de 19 anos, e um tempo atrás o Real Madrid mandou o olheiro aqui para poder acompanhar um pouco do futebol dele. As negociações não caminharam, ele chegou a receber oferta de outros países também, mas o Cruzeiro não vendeu, é um zagueiro promissor, mas ainda não está comprovada a qualidade dele no futebol profissional. Aí é que entra o dilema e o principal motivo para eu ter gravado esse vídeo hoje. O Cruzeiro adota a postura de que vai esperar o Léo Jardim chegar, conhecer o elenco, para definir se vai contratar ou não, mas a diretoria já está inclinada a fazer essa contratação. Então o que eu quero destacar aqui? Essa contratação, se for feita de fato, não vai ser pela falta de qualidade do Bruno Alves, mas pelo fato dele ainda não ter sido experimentado conforme deveria no futebol profissional. Eles ainda não sabem se ele vai vingar ou não vai, se ele vai conseguir dar conta do recado ou não. Então eu acredito que o Cruzeiro vacilou em não ter promovido ele para o profissional antes. O Cruzeiro tem que passar a olhar para o Campeonato Mineiro como um lugar, um campeonato, né? Porque são jogos oficiais, de onde a gente pode testar o elenco e de fato formar esse elenco. Porque lesão acontece, suspensão acontece, data FIFA acontece com o elenco que o Cruzeiro está montando. É muito provável que jogadores voltem a ser convocados para a seleção brasileira, né? Como no ano passado a gente teve o Matheus Pereira e o William. Então isso pode acontecer e o Cruzeiro tem que ter um elenco que consiga manter o ritmo do time, né? Claro que, por exemplo, você não vai ter um reserva igual o Matheus Pereira, por exemplo, mas tem que ter alguém que consiga jogar, que consiga entender o estilo de jogo do treinador e fazer o Cruzeiro continuar bem. O Cruzeiro, na minha visão, não aproveitou o Campeonato Mineiro como deveria. A gente teve um exemplo agora do Léo Aragão. O Cássio passou mal, o Cássio ia jogar, ia se titular, passou mal, o Léo Aragão teve que ir para o jogo. Foi o primeiro jogo no profissional dele, né? Dessa forma. E o Otávio, que é o goleiro do Sub-20, que estava no camarote, foi chamado para poder ficar no banco de reservas pela primeira vez nessa temporada. O goleiro do Sub-20 que eu falo, ele estava jogando no Sub-20. Nesse ano, com a saída do Anderson, ele é o terceiro goleiro do Cruzeiro. Mas também não foi experimentado. O Cruzeiro teve amistosos nos Estados Unidos. O Cruzeiro teve jogos do Campeonato Mineiro que jogou com um time alternativo e essas peças elas não foram testadas. E não fica só no gol e na zaga, tem outras opções também. Eu acredito que o Cruzeiro deveria ter subido o Bruno Alves assim que emprestou o Zé Ivaldo para o Santos e o Everton para o Betim, para ele ser o quinto zagueiro do Cruzeiro.
E aí, se tivesse experimentado ele, se já tivesse jogado, tivesse treinando sempre com o profissional desde o início da temporada, eu tinha certeza que o Cruzeiro não estaria com essa dúvida agora. Porque pelo menos, tipo assim, ele não está dando conta, ele não está pronto. Ok, vou contratar. Não ia ter essa dúvida mesmo, né? Se espera, se contrata, se testa ele para depois contratar. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que ter muita atenção com relação a isso. Porque, por exemplo, eu sei que se no futebol não existe, mas se essa lesão do João Marcelo tivesse sido assim que fechou a janela, o Cruzeiro não ia contratar por não ter opção, né? Não poder contratar, e ia ter que usar o Bruno Alves, que eu tenho praticamente certeza que até lá ele não teria tido oportunidade no profissional ainda. Então, eu vejo como o Campeonato Mineiro é o momento da temporada onde o Cruzeiro precisa testar os jogadores da base que se destacam, os jogadores que têm a oportunidade de compor o elenco. Eu não falo para serem titular e nem nada. Hoje a zaga do Cruzeiro está clara, que é Fabrício Bruno e João Marcelo. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, perdão. Mas se o menino da base consegue compor, consegue estar lá numa suspensão, num momento de lesão, é muito útil e muito mais barato. Provavelmente o Cruzeiro vai contratar um zagueiro caro, com salário caro, para ficar de opção, ou se achar um ótimo zagueiro, né, para brigar por posição, mas porque não confia na base, não experimentou a base. Então, eu queria levantar esse ponto. E um outro ponto foi o empréstimo do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é um zagueiro que está no Cruzeiro há alguns anos, que sim, teve uma temporada um pouco abaixo ano passado, mas quem não teve, né? A temporada do Cruzeiro foi muito abaixo ano passado. E aí, porque o Fernando Diniz não queria contar com ele essa temporada, sem ter dado muitas oportunidades para ele no time, ele perdeu a vaga num jogo só. O Diniz já tirou ele já não jogou mais como titular, só em um jogo por conta de suspensão, de lesão de jogadores, né? Mas enfim, o Diniz não queria contar com ele, a diretoria que não confiava totalmente no Diniz, abriu mão do jogador e emprestou para o Santos. Hoje, se ele estivesse aqui, a gente não estaria fazendo esse vídeo, não estaria nesse debate sobre contrato ou não. Eu não estou falando para ir contra as decisões do treinador, para não usar o treinador no planejamento da temporada, mas se é um treinador que vocês não confiam, por exemplo, o Diniz seria demitido no final do ano passado. Se não tem convicção no trabalho do cara, não dá carta branca para ele fazer o que quiser, não. Tem que analisar, o Cruzeiro tem que ter um filtro nessas negociações, nesses pedidos dos treinadores, tanto para a chegada quanto para a saída. Então, acho que faltou um pouco de atenção nisso para o Cruzeiro também. Vou ressaltar aqui também que o Leonardo Jardim, que é o treinador que foi oficializado hoje como treinador do Cruzeiro, é um bom treinador no sentido de usar os jogadores jovens e potencializar esses jogadores. Ele é um dos treinadores que mais vendem jogadores, ou seja, ele dá oportunidade para jogadores jovens, evolui eles em um nível superior do que eles estavam antes, e aí o time consegue vender e fazer boas receitas com isso. Então pode ser que ele chega, fala que não vai contratar agora, que vai analisar, vai ver os meninos jogando, porque eles estão no profissional agora, né? Vai dar oportunidade, vai ver eles jogando, para depois, se for o caso, contratar. E nesse meio tempo pode ser que os meninos deslanchem, né? Mas é isso, o vídeo de hoje foi só para poder levantar esses pontos sobre a não utilização da base para compor o elenco, não dão oportunidade para os jogadores para eles se firmarem no profissional, para eles estarem habituados com esse ambiente, para quando for necessário eles poderem ajudar e de acordo com o pedido dos treinadores, mesmo sem ter convicção na presença desse treinador do clube. Esses são os dois pontos que eu queria levantar. Queria te pedir para deixar aqui no comentário o que vocês acham disso, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para um cruzeirense amigo seu. Valeu! Nunca te